A chamada Baixa Idade Média é aquele período que antecede a Reforma Protestante do século XVI. Um período caracterizado por várias mudanças, talvez um dos períodos com maior quantidade e diferentes formas de mudança. Uma transição do feudalismo para uma nova ordem social e econômica. O declínio daquele período permitiu o renascimento comercial, urbano, artístico, cultural. Em meio à peste negra, à fome, à Guerra dos 100 Anos, outras grandes batalhas foram travadas, dentre as quais a da Reforma Protestante. E a cada ano, quando se aproxima o 31 de outubro de cada ano, eu pergunto a mim mesmo, por que continuar comemorando algo que aconteceu há tanto tempo? Uma das características da Reforma é o uso intenso da língua que era comum àquela época, pelo menos nas camadas mais elitizadas, a chamada língua latina. Nós conhecemos algumas dessas expressões que são características da Reforma, como os solas, que todos nós recitamos. Mas antes mesmo de elas serem sistematizadas posteriormente, como eu falei no culto do ano passado, uma expressão que antecede a Reforma foi usado e que deu um vetor para esse momento de mudança. A expressão ad fontem. É uma expressão latina traduzida por de volta às fontes. Erasmo de Roterdã foi quem a cunhou, quando, numa frase latina, ele disse, acima de tudo, é preciso recorrer às próprias fontes. Para Erasmo, ad fontes significava que compreender Cristo nos evangelhos de uma forma culta envolvia a leitura de boas traduções do Novo Testamento e de filósofos gregos e romanos, dos padres da Igreja nos primeiros 500 anos da história da Igreja. A influência do pensamento de Erasmo é de capital importância para entender, por exemplo, o caráter de exclusividade que está intrínseco nos 5 solas da Reforma. Quando se diz sola Escritura, significa que, voltando às fontes, o que se está enfatizando é a chamada doutrina dos apóstolos, que detinham o depósito testemunhal da fé pela convivência com a vida, com os ensinos, com a pessoa de Jesus, na sua morte e ressurreição também. Quando se diz, por exemplo, solos Christus, é a volta às origens de quando a Igreja professava que não há outro mediador entre Deus e os homens e, portanto, não há base bíblica nenhuma para que, naquela ocasião e hoje também, Maria seja considerada corredentora e haja necessidade de intercessão de santos homens e de santas mulheres que já estão mortos em Cristo. E assim por diante, em relação aos outros solas, falamos de sola gratia porque tiramos o mérito, falamos de solo fide porque estamos falando de algo que somente Deus, com o seu dom imarcessível da fé, permite-nos acessar essa graça. E quando falamos que tudo deve ser feito para soli deo glória, significa que não há glória alguma, nem mesmo hoje e nem mesmo neste culto, para nos jactarmos de qualquer coisa diante de Deus. A intenção daquela reforma foi zerar, recomeçar, sem pendência, sem passivos. A ideia que, a princípio, parecia de reformar de dentro para fora, se viu inviável. E a reação permitiu, então, que uma grande ruptura, talvez a maior depois da própria ruptura da Igreja Oriental com a Igreja Ocidental, acontecesse. E eu me faço a pergunta a cada ano, essa ruptura realmente aconteceu? Essa zerar, ou esse zerar, realmente fez a Igreja voltar no tempo? Zerar o contador da história e dos seus próprios erros e recomeçar? A Reforma Protestante realmente conseguiu fazer isso? Bem, talvez seja muito bom lembrar da frase que diz que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Porque o fato é que, confrontado com os últimos anos, com os últimos 508 anos da Reforma, mas
principalmente nos anos mais próximos, aparentemente, sejamos sinceros, a força transformadora dos princípios da reforma parece estar diminuindo. Nas igrejas chamadas genericamente de evangélicas, há manifestações próprias daquilo que a reforma combateu. Há versões modernas de indulgências, fomentadas pela famigerada teologia da prosperidade. Há gente que propõe atualizar as Escrituras a partir de uma leitura crítica da cultura, fazendo com que a Escritura não seja suficiente mais e a cultura determine o que dela deve ser aprendido. Há gente que tem incentivado personalismos de líderes que se aproximam quase em vida dos papas do passado, tornando-se quase que intercessores e mediadores da igreja, sem os quais parece que a igreja deixará de existir. Portanto, a conclusão é que, se é verdade que ainda há força na reforma protestante, 508 anos depois, é porque o que aconteceu naquela época não precisa e nem pode e nem deve parar de acontecer nos dias de hoje. Daí porque o lema Ecclesia semper reformanda est. A igreja sempre deve ser reformada, talvez seja o único motivo para que, 508 anos depois, a gente continue celebrando esse aniversário da reforma. Observe que o advérbio de tempo em latim, semper, e o gerúndio reformanda expressam não uma reforma disruptiva, acontecido de uma hora para outra, de um tempo para outro, e de repente transformando todo o cenário, mas nos aponta para uma reforma contínua, voltando sempre às fontes, um retorno constante. Eu gosto muito do comentário de Robert Godfrey ao explicar esse termo, semper reformanda, em seu contexto histórico. Ele remete ao livro devocional escrito por Jodocus van Lodenstein, em 1674, que é a primeira referência histórica a esse termo, semper reformanda. Segundo Godfrey, van Lodenstein foi um herdeiro de uma estrutura clara e totalmente reformada de acordo com a interpretação reformada ou calvinista da Bíblia. Segundo ele, os calvinistas frequentemente descreveram a sua visão da igreja em 3 categorias: a doutrina, a adoração ou o culto e o governo da igreja. Em todas essas 3 áreas, a igreja reformada era completamente bíblica, semelhante a muitas outras formas em vários lugares, não apenas da Europa, mas quando se espalhou por todo o mundo. E então Godfrey continua. Contudo, a vida de nenhuma igreja é estática. E van Lodenstein certamente viu algumas mudanças em sua própria vida e na congregação onde estava. Van Lodenstein não estava pensando em ajustes, nem em melhorias na doutrina, no culto ou no governo da igreja. A grande preocupação, dizia ele, não eram os aspectos exteriores da religião, por mais absolutamente importantes que fossem, mas sim o interior da religião. Van Lodenstein era um pietista reformado, e para ele as suas preocupações religiosas eram muito mais semelhantes àqueles que foram chamados depois de puritanos ingleses. Todos eles criam que, uma vez que as questões exteriores da religião humana haviam sido cuidadosas e fielmente reformadas, segundo a palavra de Deus, o grande legado da reforma, a grande necessidade era que os ministros conduzissem as pessoas na verdadeira religião do coração. E aqui ele começa a tocar no tema da minha mensagem para vocês hoje. Eles perceberam que o grande perigo do seu tempo não era a falsa doutrina apenas, a superstição ou idolatria, mas o formalismo.
O perigo do formalismo é que um membro da igreja pode até subscrever a doutrina verdadeira, participar da adoração verdadeira numa igreja governamente ou governada biblicamente, e ainda assim não ter a fé verdadeira. Isso me leva, então, a esse momento do culto, em que eu proponho a reflexão de todos para que esse momento aqui não seja apenas um culto em memória da reforma. Talvez alguns diriam em sufrágio da reforma. Eu proponho o tema, nossa reflexão, o seguinte: no coração do ser humano é que a reforma de Deus começa. No coração do ser humano é que a reforma de Deus começa. E quando nas páginas borolentas e amareladas da história, 508 anos depois, olhar para trás é apenas relembrar um fato histórico, desconhecido para a grande maioria da população que está ao nosso redor, é preciso enfatizar que no coração do ser humano é que a reforma de Deus começa. E para isso eu gostaria de expor o texto da palavra, que se encontra em Mateus capítulo 15, do verso 1 ao verso 20, e você tem aí nas mãos, certamente, um exemplar da Bíblia, e se não tiver, acompanhe na projeção, para que a partir desse texto nós possamos entender por que é que nós estamos, afinal de contas, aqui, celebrando 508 anos da reforma, compreendendo que a igreja não foi reformada completamente naqueles anos, e, pelo contrário, nos últimos tempos tem se deformado à semelhança do que ela era antes da reforma. Como se fosse uma sina histórica e um ciclo que não se vence. Porque se no coração do ser humano Deus não reformar, nada acontecerá ao redor dele. Diz assim a palavra de Deus: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim vós invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E então Jesus, convocando a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos então essa parábola. E Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Convido você a orar nesse momento. Ó Deus amado e querido Pai, nós somos servos desta palavra que acabou de ser lida, porque ela revela quem Tu és e qual é a Tua vontade para nós. Inspirada pelo Teu Espírito, ela por si só já fala ao nosso coração, mas rogamos que pela Tua graça, esse mesmo Espírito que a inspirou, a ilumine no nosso ser, dentro de nós, para que compreendamos qual é a mensagem que a partir dela o Senhor deseja aplicar ao nosso coração nesta manhã.
Ó Deus, tira de nós toda pretensão vã de usar a nossa razão apenas para compreender a mensagem do Senhor. Tira de nós toda resistência, Pai, tira de nós toda distração, para que possamos estar tão absolvidos na Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o próprio Mateus esclarece o contexto desse ensino dialógico de Jesus. No verso 1 e 2, se você recorda, diz que vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Observem que Jesus estava na Galiléia dos gentios. A região que o profeta Isaías e Mateus posteriormente se referiu no capítulo 4 desse evangelho como a terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, e a descreveu como sendo habitada por um povo que vivia em trevas, mas que haveria de ver a grande luz. E àqueles que viviam na região da sombra da morte lhes resplandeceria a luz. Portanto, era a terra mais pagã e de menor influência da religião do Templo de Jerusalém, que ficava no sul de Israel, como ainda hoje está na região da Judéia. A vinda, portanto, de alguns do partido dos fariseus, legalistas e vigilantes da religião, que se tornaram, como nós vemos no Evangelho, inimigos históricos de Jesus, estes acompanhados de escribas, os doutores da lei, os guardiães do texto sagrado, da pureza da Escritura, dava então uma impressão de uma visita de fiscais da pregação e do ministério de Jesus. Isso fica claro com a pergunta acusatória, inquisitória, quando eles dizem: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, por que não lavam as mãos quando comem? Observem que eles já tinham estabelecido um juízo de valor, ao afirmarem que os discípulos de Jesus estavam transgredindo. Observem também que o fundamento legal para tipificar o suposto crime religioso de Jesus e de seus discípulos é a tradição dos anciãos, porque não lavavam as mãos quando comiam. Essa tipificação baseada na tradição dos anciãos já seria per si questionável para quem supostamente, como os escribas e fariseus, seriam tão apegados à letra da lei mosaica. A tradição dos anciãos referia-se a um acúmulo inesgotável de regras que foram criadas para regulamentar as atividades em geral de todo indivíduo da comunidade religiosa judaica. Por volta do século V e IV a.C., essas regrinhas foram sendo construídas e quanto mais eram feitas, mais se acumulavam, adquiriram para os fariseus um gosto especial, porque pormenorizava, a aplicação das leis do Velho Testamento para cada situação. Sabe aquele sujeito que gosta de fiscalizar a vida alheia? Por exemplo, a lei do descanso sabático tinha sido dividida em 39 parágrafos e incisos. Era permitido andar, mas só até 1000 passos. Era preciso não carregar mais do que um peso específico, porque senão estaria se trabalhando no dia do sábado. Não era permitido medicar um doente, era para se orar e pedir que no dia seguinte ele ainda estivesse vivo e pudesse ser cuidado. Não se podia socorrer alguém necessitado, a não ser que a necessidade fosse muito grande. Nesse dia também não era permitido, por exemplo, cuidar dos órfãos e das viúvas, embora isso fosse princípio da lei de Moisés. No caso específico da lavagem de mãos, era um ritual tão detalhado que tinha até a quantidade de água que precisava sair do cântaro. A posição das mãos a serem lavadas, que não podiam estar fechadas para que a água não se acumulasse e a sujeira permanecesse na palma das mãos, tinha que estar aberta para que a água escorresse, o que faz com que até hoje, nas sinagogas judaicas, seja preciso ter água corrente. Jamais
acumulada. O pretexto suposto para aquelas lavagens rituais, assim, constantes, era porque se ao andar pelas ruas ou no mercado as pessoas entrassem em contato com coisas ou pessoas ritualmente impuras, elas estariam impedidas de entrar no templo. Por isso você vê Jesus tocando os intocáveis, vendo os invisíveis e quebrando essas leis humanas, chamadas tradições dos anciãos. Ora, esse detalhamento tão obsessivo quebrava a natureza espiritual da lei, transformando-a num emaranhado de regras que complicavam a vida das pessoas, ao invés de simplificá-las na devoção com Deus. Mas o pior é que não havia nada escrito. Era simplesmente tradição oral passando de um lado para o outro, naquilo que ficou conhecido como tradição dos anciãos. E cada um inventava a sua regra para se tornar mais supostamente piedoso. Assim, no modo de pensar e de proceder dos escribas, a tradição oral, mesmo já existindo lei escrita, e a própria lei eram colocadas em pé de igualdade, quando não, a lei sacrificada em função da tradição. Observe que a resposta que Jesus dá a essa comitiva, que parecia uma vigilância sanitária religiosa da época, mostra exatamente, flagrando essa contradição de homens que deveriam se apegar ao sola Escritura, que eram guardiães do texto sagrado e da religião, porém relativizavam inclusive isso, em nome de uma tentativa carnal de justiça própria, às custas de acusações infundadas sobre supostas transgressões dos terceiros, baseadas em opiniões e tradições humanas. Observe que, depois de contextualizar, Mateus, no verso 3 a 6, ele registra o diálogo que acontece. Quando Jesus responde no verso 3, à suposta acusação de um suposto crime. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o que eu tenho para te dar é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, não posso te dar, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, dizia Jesus, invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus se referia, nessas palavras, à chamada oferta de Corbã, que os judeus da época usavam para fugir da lei de Moisés, e que prescrevia que os cuidados dos filhos para com seus pais que estivessem em necessidade material poderiam ser relegados e evitados se o dinheiro que fosse investido na vida dos pais fosse supostamente consagrado a Deus, e sendo consagrado a Deus, não os obrigaria a abençoar os seus pais. Segundo Jesus, muitos começaram a fazer disso uma desculpa para não cumprir o quarto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Por isso, Jesus confronta a acusação dos fariseus de que seus discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciãos por não lavarem as mãos, com a afirmativa de que pior eles estavam fazendo, porque eles de fato estavam quebrando o quarto mandamento em nome da tradição. É nesse contexto que o ensinamento de Jesus de que no coração do ser humano é que a reforma de Deus começa, fica claro. E é estruturado em 3 níveis. Primeiramente, nesse diálogo áspero com os fariseus. Depois, em um ensino à multidão que estava provavelmente ao redor. E depois, juntinho com os seus discípulos, numa explicação mais detalhada do ensino. Jesus quer, em 3 níveis diferentes, contestando a suposta acusação e fazendo de maneira apologética, confrontadora, contra a mentira e estabelecendo a verdade, ao mesmo tempo ensinando a multidão que poderia estar sendo conduzida como cega por cegos, e depois preparando os discípulos a fazer o mesmo em seus ministérios. Jesus está querendo demonstrar que a origem do bem ou do mal não está no exterior, não está no contexto, não está na sociedade, não está na estrutura, não está no ambiente,
mas está no interior do ser humano. Porque, frequentemente, o ser humano esconde por fora o mal que está dentro de si mesmo. Observe que Jesus, ao citar o profeta Isaías 29, fala de uma honra oferecida a Deus com os lábios, com o exterior, mas que não era condizente com o coração, porque o coração estava longe de Deus, segundo o profeta. Consequentemente, uma doutrinação baseada em preceitos humanos de alguém que esconde na sua religiosidade a sua maldade, torna vão todo ato de adoração supostamente dedicado a Deus. Por isso, de forma dura e contundente, no versículo 7, ele chama aqueles homens de hipócritas. Relembra Isaías e diz que em vão vocês me adoram, porque ensinam doutrinas a partir da cegueira de vocês, com preceitos de homens, há uma multidão que também os segue cegos. Ele qualifica essa situação como hipocrisia, o fingimento da crença, a dissimulação da virtude, ou do mal em forma de virtude. A hipocrisia é quando crenças, virtudes, ideais e sentimentos são expostos publicamente, mas, na verdade, a pessoa não possui, e ato contínuo, essa pessoa exige dos outros aquilo que ela mesma não consegue fazer, para que se comportem baseado em certos padrões de conduta moral que a própria pessoa não adota. A palavra hipócrita, como muitos aqui sabem, vem do grego antigo, hipokrisis, que significa encenar, interpretar. O adjetivo hipócrita, portanto, vem da ideia de alguém que é um ator. Nas origens do termo, quando hipocrisis era utilizado para qualquer tipo de performance pública, como, por exemplo, a arte da retórica, que era feito pelos hipócritas, era um termo técnico para uma encenação de palco, que depois saiu para as ruas da vida. Era considerado um papel inadequado para uma figura pública que deveria ser sincera. Por isso, séculos depois, François Duc de La Rochefoucauld expressou de maneira mordaz a essência do comportamento hipócrita quando disse: a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Todavia, cuidado em seu juízo sobre a hipocrisia alheia. Quando flagramos os fariseus modernos, precisamos cuidar do nosso próprio coração. Porque a nossa atitude comportamental externa pode esconder a nossa própria hipocrisia. Parece que o homem tem, desde quando se socializa e sociabiliza, uma tendência à falsidade. Somos ensinados a viver em a sociedade e não dizer tudo o que pensamos. Os grupos sociais dos quais nós fazemos parte, e a igreja é um deles, podem facilmente induzir o ser humano a fingir aquilo que não é, a professar aquilo que não crê e a ensinar aquilo que não pratica. É preciso, portanto, que nós sejamos os primeiros a vigiar sobre a nossa própria hipocrisia, porque ela pode esconder a sua própria capacidade de caminhar na falsidade, na dissimulação. Especialmente quando essa hipocrisia é baseada numa falsa piedade religiosa. É quando nós damos as mãos aos fariseus e nos tornamos assim como eles, mesmo 508 anos depois da Reforma. Por isso, Jesus expande o primeiro nível daquele confronto com os fariseus para um diálogo um pouco maior com a multidão, nos versos 10 e 11. Diz que, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. A palavra contamina no grego é koinos, que tanto pode ser algo comum, como também algo que não era comum, era especial, era consagrado, mas foi trazido para o comum, foi profanado. Profanação é tornar algo comum o que é sagrado.
quando lhe é tirado do seu uso consagrado a Deus para ser usado para qualquer fim. Por isso, lá em Daniel, diz que Nabucodonosor pegou os vasos sagrados do templo de Jerusalém quando invadiu e colocou no templo do seu Deus. Ele profanou. Curioso que ele diz que tem coisa que sai da boca de um ser humano feito à imagem de Deus que profana aquilo que ele fala. Ou seja, quando a palavra que sai da boca se torna comum a ponto de trair o propósito santo de expressar a verdade que se crê no coração, a pessoa está profanando a sua própria integridade pessoal. E, acima de tudo, está profanando a sua integridade diante de Deus. E é nesse ponto que Mateus registra o terceiro nível daqueles que mais o interessavam, que eram os seus discípulos. Verso 12 diz que, então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Portanto, diante das suscetibilidades dos discípulos de que as palavras de Jesus tivessem se transformado em um tropeço espiritual definitivo dos fariseus, esse é o sentido da palavra escândalo, ou seja, algo que atrapalha irremediavelmente a caminhada espiritual de alguém, Jesus então deixa claro que juízo maior tem o Pai sobre quem não é íntegro de coração diante dele. E então usa a metáfora de uma planta que alguém não plantou e, por isso, pode simplesmente arrancar uma erva daninha, por exemplo. Por isso, principalmente que, sendo hipócrita, juízo maior tem aqueles fariseus por ensinar a própria hipocrisia em forma de piedade aos outros. Por isso, ele usa a famosa metáfora de um cego que guia outros cegos, ou seja, alguém que induz outros à sua própria cegueira, o que é certamente muito mais reprovável diante de Deus. É nesse ponto que Pedro pede a Jesus que lhe explique aquilo que ele chama de parábola. Nós sabemos que não é uma parábola, é apenas uma linguagem figurada para ensinar verdades concretas. Mas Jesus aquece. E então ele detalha o seu ensino no verso 17 em diante. Ele diz: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração originam-se maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Observe que Jesus não está relativizando aspectos sanitários. Não está, eventualmente, dizendo que era errado o costume de lavar as mãos, mas ele coloca o dedo na ferida. E a ferida estava no coração. Ele afirma categoricamente que o coração é a fonte do mal que contamina a existência de alguém. Pois mesmo que nem tudo o que se pensa, nem toda motivação, nem todo desejo impuro se torne ação prática, visível e perceptível, diante de Deus são males já flagrados àquele que sonda os corações. Porque Deus não julga apenas comportamentos. Ele discerne as motivações mais profundas do ser humano. E isso é o que eu quero dizer quando propus o tema no coração do ser humano é que a reforma de Deus começa. Portanto, nada muda ao seu redor se primeiro não mudar dentro de você. E de nada adianta comemorar-se todos os anos a reforma se continuamos não reformados no coração. Isso é verdade para indivíduos, é verdade para igrejas, é verdade para essa instituição. É no coração do ser humano que a verdadeira reforma começa. E se não começar lá, do lado de fora, é apenas um retrofit.
uma pintura de tinta branca que cai com o passar de chuvas. Portanto, o pior inimigo de um cristão, de um líder religioso, de uma comunidade de fé e até de uma instituição confessional como Mackenzie, é a hipocrisia. Falar, mas não fazer, crer, mas não praticar, exigir dos outros, mas não de si mesmo, isso tudo é um verdadeiro veneno para a alma e para o testemunho da fé. Por isso, Nietzsche, em suas duras críticas sobre a hipocrisia religiosa, distingue a hipocrisia que ele chama de Heuchelei e a dissimulação que ele chama de Verstellung. A primeira ele dizia que era algumas vezes necessária aos fracos diante dos fortes para sobreviver. Mas sobre a segunda, Nietzsche era implacável. Ele a qualificava como uma hipocrisia autoenganada, em que se crê naquilo que se supõe e se diz ser, a ponto de chamar-se de hipocrisia moral, de autoengano. Ele diz assim: essa espécie de hipocrisia de querer distinguir-se pela moral, pelas virtudes diante do rebanho, mas que fora do domínio do rebanho não são reconhecidas nem dignificadas, produz um campo ilusório que faz a pessoa mentir tanto para os outros e tanto para si mesmo, que acaba acreditando na própria mentira como se fosse verdade. Em outras palavras, por mais que comece insidiosamente, essa hipocrisia é uma tentativa consciente de distinção por meio de virtudes falsas, é fake. Jesus e seus apóstolos sempre se preocuparam primeiramente com a interioridade do ser humano, muito mais do que com o seu exterior, porque se mudar por dentro, certamente essa mudança se expressará por fora. A reforma que faz pessoas e igrejas sempre reformadas é aquela que nasce de um arrependimento contínuo diante de Deus. Arrependimento que alimenta um santo e reverente temor diante de Deus, uma desconfiança de si mesmo, de suas supostas verdades, que talvez não sejam tão verdadeiras assim, mas lhe convém que elas sejam tidas como tais. Um homem reformado é um homem desconfiado de si mesmo, da sua suposta piedade, que todo o tempo está sendo confrontado por Deus, porque ele sabe que até uma verdade pode ser dita de maneira hipócrita. Portanto, é preciso um arrependimento contínuo diante de Deus, contínuo para alimentar um santo e reverente temor diante dele. Quando eu falo, Deus sabe se eu estou sendo sincero ou não. Quando você promete, Deus sabe se você está desejando cumprir ou não. Corandel, diante de Deus, é um dos lemas da reforma. Ao mesmo tempo, junto com esse arrependimento, que nos desola a alma, que nos desanima, desesperado homem que eu sou, dizia Paulo, é preciso alimentar uma profunda confiança e dependência da obra de Cristo. Sem Ele, nós somos tragados pela nossa própria hipocrisia e pecado. Isso é o que transforma o coração do homem toda a vida, arrependimento e confiança em Cristo. Portanto, o caminho da reforma continua. Ela não é apenas uma celebração de uma data histórica, é a renovação diária do arrependimento sincero e da confiança verdadeira e genuína em Deus. Nesse sentido é que um crente reformado está sempre sendo reformado, que uma igreja reformada está sempre sendo reformada, que uma instituição reformada está sempre sendo reformada. Porque Deus ama a sinceridade no íntimo do coração, que se expressa em palavras, pensamentos e atitudes. Só vale a pena celebrar 508 anos da reforma, se nós queremos ser reformados todos os dias, e não apenas numa data anual.
Eu não sei você, mas quando Deus me colocou essa mensagem ao coração, eu fiquei pensando comigo mesmo, mas, Senhor, hoje é dia de celebração. Sim. Olhemos para o passado e vejamos nas biografias dos grandes homens e grandes mulheres da Reforma que era essa a agonia que eles sentiam. Sim, eles reformaram o culto, o governo da igreja, relembraram as doutrinas. Mas sabe qual era o grande dilema de Lutero, de Calvino e de tantos outros? Era o próprio coração deles. Essa era a razão porque o lema de Calvino dizia cor meum tibi offero Domini, prompte et sincere. O meu coração a ti entrego, Senhor, pronto e sincero. Porque, apesar de ser um teólogo com uma mente privilegiada, ele sabia que nada adiantava se o seu coração permanecesse intocado, porque ele seria tragado pela hipocrisia de uma nova religião. Religião esta que logo, logo se tornaria semelhante à antiga. E não é isso que, de certa maneira, nós estamos vendo nos dias de hoje? Portanto, hoje, 508 anos depois, eu lhes convido, sinceramente, a lembrarem dessa mensagem nos próximos 364 dias, até que estejamos de novo aqui. Lembrando que vai ser todo dia e toda hora que Deus vai lhe confrontar com as verdades da Reforma, verdadeiramente verdades, que não são tradições de homens, são a Escritura, são Cristo, a graça, a fé e a glória de Deus. Mas não apenas para recitarmos como lemas ou slogans modernos, mas para colocarmos diante de Deus e dizermos, Senhor, eu quero isso todo e santo, cada santo dia na minha vida. Porque senão eu serei um hipócrita, reformado, mas hipócrita. Que Deus nos livre disso, irmãos. O mundo ao redor clama por gente autêntica, sincera, genuína, mais do que por discursos bonitos e propostas belas. O seu colega de trabalho, que talvez não professa a sua fé, lhe escuta e lhe vê todos os dias no seu ambiente de trabalho, em busca de autenticidade, de vida genuína, de integridade, que não é perfeição, mas é levar Deus a sério. É isso que fará gente próximo de você amar a Cristo como você ama, querer a vontade de Deus na vida deles como você quer. Sejamos homens e mulheres cuja reforma começa no coração cada dia, cada manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Coloquemos-nos de pé nesse momento. Eu gostaria de convidar o reverendo Ladeia, presidente do Sínodo do Grande ABC, a vir aqui à frente, orar conosco e nos abençoar com a bênção apostólica. Logo após, nós vamos cantar, não por tradição dos homens, mas para nos fazer lembrar das verdades da Reforma, o hino Castelo Forte. O quarteto nos guiará e nós iremos cantar juntos. Logo após a oração e a bênção apostólica. Oremos.